pessoas. Por isso que a gente faz esses eventos. Aqui nós estamos fazendo o 20º Congresso Brasileiro de Ufologia nesse final de semana. Quem que vai estar presente nesse evento? Muita gente. Nós temos, olha, um dos principais ufólogos do Brasil, Marco Antônio Petit, nós temos a Mônica de Medeiros, que é médica, nós temos o Marco Seixas, que também é médico, temos o Alcione Giacometti, que é escritor, Carlos Casalixo, temos o Wagner Borges, que é o maior estudioso de projeciologia do Brasil. Temos um personagem da Terra muito conhecido, que é o jornalista César Vanucci, que é um grande pioneiro, um grande entusiasta do assunto. Também temos outros 3 mineiros de peso, tá? O espírita Geraldo Lemos Neto, que recentemente relatou uma conversa que teve com o Chico Xavier, em que Chico Xavier lhe confidenciou uma espécie de visão que ele teve, que hoje é associada à data limite para o acontecimento de um encontro com essas espécies que nos visitam. Então, teve inúmeros encontros com naves, com sondas, e também vamos trazer, que mostra com o nosso trabalho, com um trabalho metodológico, sistemático, feito com base em ciência, e comprova aquilo que a gente fala. Então vamos fazer um processo de hipnose regressiva. No processo de hipnose regressiva, nós conseguimos, sondando a mente do indivíduo, descobrir o que lhe passou naquelas horas ou naqueles dias em que ele teve desaparecido. Lembram, elas perdem a noção do tempo por algumas horas, por alguns dias, em que elas estiveram ausentes, a família desesperada tenta localizá-las, os colegas, os amigos, ninguém sabe, e de repente a pessoa entra pela porta da sala, esquisita, dizendo que teve uma experiência. O universo é cheio de vida, para todos os lados. Talvez estejam vindo à Terra especificamente por alguma razão, já vieram no passado e não voltaram mais, há seres que passaram a vir de um tempo para cá. E havendo essa multiplicidade de vidas, essa multiplicidade de civilizações, elas têm interesses distintos com relação a nós. Mas o grande dado que nós hoje sabemos é que pelo menos aquelas que já chegaram aqui, nós estamos falando de casos de milhares de anos para cá, documentados de alguma maneira pelos livros históricos, né, durante a Idade Média e depois nos últimos 70 anos de ufologia. Nesses casos, essas pessoas eram iguais a nós, eram iguais a você ou a mim. O que é visto são criaturas bípedes, de 1,20 m a 2,50 m, mas em geral de 1,60 m a 1,80 m, com uma cabeça, com 2 olhos em cima de um pescoço, que está em cima de um tronco, no qual há 2 braços, esse tronco está apoiado em 2 pernas, eles são bípedes, eles são iguais a nós. Tá? Há muitos cientistas que garantem não ter havido tempo suficiente para, desde o momento pré-histórico da Terra, de uma larvinha, de um micróbio, ter havido uma evolução que lhes gerasse ao longo desse tempo seres com trilhões de células como somos nós. E essas pessoas já deduzem, os ufólogos entram nisso dizendo que nós fomos trazidos para habitar esse planeta. Como? Se a gente for levar as informações ufológicas ao pé da letra, nós temos que reescrever a história inteira. Por toda a história da humanidade, todas as civilizações que nós já tivemos aqui dentro, extintos ou ainda viventes, nós temos vestígios da passagem desses seres, inquestionáveis. Eles estão aqui desde sempre. Planetas que têm 6, 8, 10, 12 bilhões de anos, com civilizações muito mais antigas. Então, que já nasceram quando nós ainda não existimos. Por alguma razão, esses seres têm algum interesse por nós, habitantes. Eles pegam as pessoas no que eles chamam de abdução, levam as pessoas para dentro das suas naves, levam para outros lugares, fazem experiências. Nós temos que tentar pensar isso com a maior naturalidade. O fato de haver disco voador é algo natural, é algo básico. Porque se não houvesse, é que seria algo extraordinário. Porque ia significar que num universo tão grande, tão repleto de planetas, governamental, com filmes de UFOs, com relatos, por exemplo, de pessoas que estiveram próximos a naves, com telecomunicações entre pilotos de aeronaves em situações de perseguição. Mas a gente tem ao redor do mundo, hoje uns 30, 40 países que já revelaram. E eu gostaria de falar sobre esse caso de 96, porque é o caso Varginha, que aconteceu aqui em Minas. Um caso que muita gente pensa, tá, isso é brincadeira.
Não é, não. Eu vou é muito precisar... sério. Essa criatura, ela foi capturada por uma dupla de policiais militares do serviço reservado da PM de Minas. Quando a criatura passou pela frente, eles quase atropelaram. Um deles, Marco Elixerezi, um rapaz de 23 anos com plena saúde, saiu, capturou a criatura, trouxe a criatura. Marco Elixerezi faleceu 3 semanas depois. Ele foi acometido de alguma infecção ou o seu sistema imunológico foi desligado. E ele faleceu dele, o Dr. Lincoln, ele fala, eu nunca vi um caso assim. O sistema imunológico do rapaz foi desligado. Ele foi abatido por bactérias que a gente tem no nosso dia a dia. Agora, isso é uma coisa muito séria. A sociedade como um todo tem o direito de saber o que realmente existe, até para uma questão de defesa, de saber o que a gente vai encontrar aí pela frente. Então, a minha pergunta é, essa necessidade de esconder, está se escondendo o quê? Primeiro, não se sabe exatamente com o que se está lidando. Militar, e eu tive a oportunidade de conversar com muitos militares graduados da aeronáutica. Mas os militares da aeronáutica, pessoas altamente esclarecidas, brigadeiros, vieram falar para mim, claro que existem e precisam ser revelados à nação afetada. Então os documentos têm que ser revelados. Com base nisso, o governo acabou, depois de muita insistência da revista UFO, que eu edito há 35 anos, liberando mais de 10 mil páginas de documentos que hoje podem ser consultados por qualquer pessoa no Rio ou em Brasília. Podem ir lá. Em alguns momentos estavam a 17 mil quilômetros por hora na nossa atmosfera, Rosário. Então, é coisa muito séria. Os governos não têm resposta e não têm controle sobre isso. Os militares, 30, 40 homens, durante 4 meses, fizeram mais de 500 fotografias de discos voadores, mais de 16 horas de filmes e chegaram a compilar 2 mil páginas de documentos sobre tudo aquilo. Revelou que ele teve um contato com um tripulante daquelas naves e foi proibido de dar continuidade a esse contato pelo seu superior, o brigadeiro Protásio de Oliveira. Eu vou te fazer a última pergunta. Se você fosse abduzido e tivesse a oportunidade de viajar por um longo tempo numa nave espacial, você iria ou você ficaria? Se eu tivesse condições de deixar a minha família bem, eu iria sem a menor dúvida. Todo esse bombardeio é para nos convencer de uma vez por todas, de que o céu é aberto, desprotegido, de que existem galáxias e galáxias desconhecidas. O anticristo se apresentará como um extraterrestre que chega do céu, das estrelas. Ele demonstrará sinais e prodígios segundo a eficácia de Satanás. Você sabe o que as pessoas têm falado no Espiritismo sobre a nova era? Sobre a vinda de espíritos evoluídos que retornam à Terra. E que os extraterrestres são humanos, como nós, com exceção de que possuem uma saúde perfeita? O discurso do anticristo será de que ele esteve aqui há milhares ou bilhares de anos atrás. De que ele fundou a humanidade. De que ele é nosso Pai. De que a humanidade olhou para o céu e buscou a Deus por todos esses séculos de todas as maneiras através de todas as religiões. E que ele é Deus. E que ninguém mais precisa da religião, porque ele chegou, ele está aqui, para nos salvar, do caos, da guerra, da fome. Ele fará um resumo de todas as religiões nele mesmo. Dizendo-se divino. Ele assumirá o governo mundial. Assim como o Apocalipse diz, os 10 reis, as 10 maiores potências mundiais, darão a ele o poder de governo. Ele será um diplomata, um eloquente orador, com um extremo poder de persuasão e sedução. Ele poderá organizar e realizar uma grande chegada, sobrenatural e triunfante. Ou, sendo um político extremamente influente, que se revelará como extraterrestre. As pessoas já estão prontas para acreditar e aceitar uma coisa como essa. Ele dirá que esteve viajando pelas galáxias, fundando civilizações em outras galáxias. Mas que agora ele chegou, para estabelecer a paz, e a segurança.
Ele se utilizará da tecnologia? Não sei. É possível que sim. Nós temos aí o projeto Bluebeam, o projeto HARP. E agora, digo-vos o que será a sua marca. Ele dirá que nós nos corrompemos moral e fisicamente, que envenenamos o planeta, que estamos doentes, que nossa expectativa de vida é muito curta, que perdemos nossa saúde, nossa memória, nossa capacidade intelectual, nossa inteligência, nosso vigor, que nosso modo de vida alterou nosso DNA, nos deteriorou. Ele dirá que chegou para regenerar o homem, para voltarmos ao que éramos no princípio. Ele oferecerá o seu próprio DNA, o seu gene original, sua amostra sanguínea, implantada quem sabe através de chip e bionanotecnologia. E assim será feito um autêntico pacto de sangue com o Filho das Trevas. A promessa será de que seu DNA fará uma mutação genética, um reset genético, que tornará você igual a ele. Super inteligente, super saudável. Nunca mais você adoecerá. Você não morrerá mais, a não ser que sofra algo extremo, como saltar do prédio de 100 andares. Você resgatará o uso dos 90% do seu cérebro que você já não era capaz de acessar. Você se transformará em um super-humano. E quem seria maluco de recusar uma oferta como essa? E quem se recusar a fazê-lo, estará impedindo a regeneração da humanidade. E será um inimigo declarado do governo supremo. E terá seu direito de cidadão cassado. Perderá seu potencial de compra e venda, será expulso do sistema. Perderá sua identidade, seu nome, sua filiação, tudo. Passará a ser um total marginal, caçado pelos agentes juízes da lei marcial. Agentes que julgam, condenam e executam. Como se dará a concepção do anticristo? Ele terá o DNA do próprio Satanás. Ele será filho de mulher com um anjo caído. Tantos estudos com a ciência, fertilizações, abduções alienígenas, sessões de rituais sexuais satânicos. Satanás estaria tentando de alguma forma cumprir o seu projeto firmado por mútuo juramento na época prediluviana? São coisas para nós realmente pensarmos. Você acha impossível que alguém possa ter mais de um DNA? Pesquisem sobre quimerismo humano. Quimerismo, ou quimerismo genético, é o nome que se dá a um animal que tem duas ou mais populações de células geneticamente distintas com origem em zigotos diferentes, se as diferentes células surgiram a partir do mesmo zigoto, é o chamado mosaico. O quimerismo é raro em seres humanos, há registro de apenas 40 casos. Quimeras são formadas a partir de 4 células-mãe, ou 2 ovos fertilizados, ou de 3 células-mãe, um ovo fertilizado se funde com um ovo infértil ou um ovo fertilizado se funde com um espermatozoide extra. Cada população de células mantém o seu próprio caráter e o animal é uma mistura das correspondidas partes. O quimerismo em humanos acontece quando 2 óvulos fecundados se fundem antes do 4º dia de gestação, misturando as informações genéticas sem que o indivíduo sofra grandes mutações. Se a fusão entre os óvulos ocorrer após o 4º dia, eles produzirão gêmeos chifópagos, siameses. Dentro dos 4 dias de gestação, se os óvulos fecundados forem do mesmo sexo, o indivíduo nascerá perfeito. Se os óvulos forem de sexos diferentes, o indivíduo nascerá hermafrodita. Nos casos onde os óvulos eram do mesmo sexo, o indivíduo, que não apresentava nenhum tipo de deformidade,
pode viver sua vida inteira sem se dar conta de sua característica em comum. Talvez por isso haja tão poucos casos registrados. Os casos de quimerismo genético tornaram-se mais evidentes após a utilização de testes de DNA. Indivíduos portadores de quimerismo, ao ter seu DNA comparado ao de filhos, pais e irmãos, mostraram resultados surpreendentes. Em um dos casos, uma mãe, ao fazer um teste de paternidade em seus filhos para provar quem era o pai deles, resultou, em um primeiro momento, que a mesma não poderia ser a mãe dos seus filhos. Sem entender o resultado, os médicos estenderam o exame para os pais e irmãos dessa mãe. De acordo com o segundo exame, os pais da mãe eram realmente os avós, mas o DNA correspondente à parte da mãe era igual a de seu irmão. Dada a impossibilidade de dois homens terem um mesmo filho, percebeu-se que havia algo em comum com a mãe. Após vários testes de DNA, foi comprovado que a mãe era uma quimera genética. Uma pessoa normalmente carrega 50% da informação genética da mãe e 50% da informação genética do pai. Indivíduos que possuem quimerismo carregam 100% da informação genética de ambos, e com informações genéticas diferentes em seu próprio corpo. No caso acima, a mulher possuía 100% do DNA de seu pai nos cabelos, e nada do de sua mãe. Já em uma amostra de pele, foi encontrado 100% do DNA da mãe, e nenhum traço do DNA do pai. Os filhos dela são normais, e carregam 50% do DNA do pai biológico, ou seja, o quimerismo não é hereditário, podendo acontecer com qualquer par de óvulos fecundados. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Apocalipse 12, 2. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Apocalipse 13, 1, 4. Besta significa algo bizarro de tão antinatural que é. Besta é uma aberração. Abominação. O que os anjos caídos fizeram, quando tiveram relações e filhos com mulheres humanas, foram bestas. Bestas feras que devoravam os homens. O que seria mais bestial, mais profano, mais abominação, do que um híbrido, uma miscigenação, um cruzamento do ser humano com o próprio Satanás? Recentemente, cientistas afirmam a descoberta da assinatura de Deus no DNA humano. O que seria a maior afronta de Satanás a Deus, senão profanar a criatura com uma assinatura do seu próprio DNA? Fiquem todos na paz do Senhor, deem like no vídeo, inscrevam-se no canal.